Hoje, vou abordar o tema do controle do estresse e o gerenciamento de nossas emoções. Demorei mais de 5 anos para aceitar um convite para uma conferência, não porque não quisesse, mas devido a inúmeros compromissos que me impedem de comparecer com frequência a lugares e ambientes nas instituições que me convidam. Por isso, tenho optado por oferecer treinamentos em vez de palestras, mesmo que sejam treinamentos mais curtos, para que as pessoas possam aprender ferramentas de gestão emocional e aplicá-las ao longo de suas vidas. Nesta noite, por favor, considerem-se meus alunos, e não apenas espectadores. Assim como ontem, dei aula para meus alunos de mestrado e doutorado na USP, e eles ficaram muito emocionados com as ferramentas e toda a abordagem. É importante que vocês abram o leque da memória e da mente para incorporar essas ferramentas apaixonantes ao longo de suas vidas. Primeiramente, devemos entender que o pensamento e a emoção são 2 mundos distintos que se conectam, mas são como planetas separados. O pensamento pode ser virtual ou real, e essa é uma grande questão. Da mesma forma, a emoção pode ser real ou virtual. Por exemplo, quando você critica seu filho ou intervém corrigindo um aluno, quando um psiquiatra atua em um paciente com depressão ou síndrome do pânico, eles estão trabalhando com pensamentos que são construídos virtualmente ou são reais. Compreender esse fenômeno é de vital importância, pois sem entender a natureza dos pensamentos, podemos cometer erros graves na construção de relacionamentos interpessoais e na relação com nós mesmos. Da mesma forma que sabemos discernir e discorrer sobre os alimentos que nutrem nosso corpo, é essencial discorrer sobre os alimentos que nutrem nossa mente. O pensamento é real ou virtual quando você aconselha um filho? Quando você usa um tom de voz ao abordar alguém que falhou? Quando você repete correções várias vezes para alguém que continua falhando? No mundo todo, as pessoas encaram o pensamento como se fosse real, mas isso não é um fato. O pensamento consciente é sempre virtual. Se você não entende seu filho a partir da realidade dele, mas sim a partir de você mesmo, e se você não consegue deixar de lado seu ego, preconceitos e a necessidade ansiosa de querer mudá-lo, você vai distorcer a interpretação e cometer graves injustiças na construção do pensamento. Da mesma forma, se um psiquiatra ou psicólogo não aprender a se esvaziar de si mesmo para entender o paciente em sua dimensão de dor e conflitos, eles vão distorcer a interpretação e estarão falando mais de si mesmos do que do próprio paciente. Professores que se referem a seus alunos como "você só me decepciona" ou "você não vai virar nada na vida", estão expressando pensamentos virtuais, mas seu impacto no território das emoções é real. A emoção é substancial, concreta. Quando você está triste, não importa a caracterização que você dê para essa tristeza, seja como insatisfação, humor depressivo, o fato é que você está substancialmente insatisfeito, angustiado, triste ou deprimido. A emoção é real, enquanto o pensamento é virtual. Quando você pensa no futuro, ele é real ou uma possibilidade? O futuro é uma possibilidade, mas na esfera da virtualidade, você constrói pensamentos que antecipam o futuro. No entanto, a emoção entra em cena. E, mesmo que o pensamento sobre o futuro não te perturbe diretamente, a emoção utiliza sua credibilidade para materializar o pensamento virtual em emoção. É por isso que dar um cartão de crédito ilimitado para a emoção é um erro. Quando você revê o passado, as pessoas que te magoaram ou decepcionaram, essas ofensas e angústias já passaram. Elas se tornaram memórias arquivadas em seu cérebro. No entanto, quando você reconstrói o passado e produz cadeias de pensamentos, a emoção pode entrar em cena e intensificar a dor, reconstruindo as mágoas. Isso faz com que o ofensor ganhe preponderância em sua mente, comprometendo sua saúde, sono, apetite e equilíbrio físico. É preciso aprender a gerenciar essa emoção. Caso contrário, podemos afundar na lama da dor e experimentar sintomas psicossomáticos como taquicardia, dor no peito, dor de cabeça e dores musculares. A emoção precisa ser gerenciada pelo eu, que representa nossa capacidade de escolha, nossa identidade, nossa consciência crítica e autonomia. O eu está no limbo entre a emoção substancial e o pensamento virtual. Ele pode administrar a emoção, dar um choque de lucidez.
Por exemplo, se alguém te ofende, o primeiro ato no teatro mental não é consciente. Fenômenos inconscientes entram em cena, como gatilhos de memória, abertura de janelas e âncoras da memória, que podem levar a discussões e debates agressivos ou autopunição. É importante fazer o silêncio proativo, se recolher por alguns segundos, questionar a si mesmo e desarmar a situação. Ao se bombardear com questionamentos, os gatilhos disparam, abrindo várias janelas de luz, e a âncora da memória deixa de fechar o circuito.